Vídeo rápido sobre Bradesco e o último vídeo sobre essa posição do ano. Bradesco com código de negociação BBDC4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 16.000% ao acionista contra apenas 505% do Ibovespa, principal índice brasileiro, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$160 mil, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, trazendo isso para um cenário mais realista. Os últimos 5 anos, a situação muda um pouco de figura, ainda temos um retorno negativo de 13% contra um retorno positivo de quase 50% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que vocês têm que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Nós vamos falar sobre dividendos, questão central do vídeo de hoje, baseada na posição que havia sido montada aqui para o canal com uma meta de 5.000 papéis, mas não só sobre os dividendos, do qual eu já tinha comentado em vídeos anteriores que o Bradesco sempre paga e anuncia no mês de dezembro, sobre todo um panorama que envolve o banco, desde uma redução de estimativa no lucro do Bradesco pelo Santander, de toda a mudança que acontece no banco e no final a minha opinião, a minha perspectiva do que eu espero para o banco em 2024, mas algo muito pés no chão. Então, para contextualizar e num recap, nós tivemos uma debandada do banco, nós tivemos a saída do Lazari e a entrada do Noronha. Aprecio muito essa mudança e espero que surta efeitos. Logo na sequência, o vice-presidente de atacado também renunciou, poucos dias após a saída desse corpo, mas 2 cadeiras de extrema importância também pediram renúncia de seus cargos, dentre eles o vice-presidente e a diretora de TI. Penúltimo ponto, antes de falar dos dividendos, passei um pouco disso na análise do relatório do banco do terceiro trimestre, onde todo mundo citou que foi um excelente resultado por conta da queda da inadimplência, mas eu fui um pouco contra a maré. A queda não foi expressiva e uma queda total, sem exclusão de grandes players, ela não existiu. PDD também ainda está alto, ou seja, nós não atingimos o platô do banco. E o Santander lá atrás reduziu a estimativa de lucro do banco para o ano que vem. Por que isso passa em branco? É comum geralmente em momentos de euforia. E por que eu estou trazendo isso? É porque eu concordo e muito com essas estimativas. Só para vocês entenderem e contextualizar, o mercado está esperando algo na casa de 16%, vamos falar quase 20% de recuperação na linha de lucro líquido do Bradesco. 20% é possível? Sim, porém eu sempre sou muito mais conservador, tanto em dividendos quanto em expectativas futuras. Vocês já devem ter percebido isso. E o Santander coloca algo pouco acima de 2 dígitos, do qual eu também concordo. Por que eles fazem isso? Abre aspas. Embora prevemos algumas melhorias na qualidade dos ativos, uma recuperação na margem financeira de mercado, esperamos uma lenta recuperação de resultados, resultante da lenta redução de custo do risco e do crescimento de empréstimos abaixo dos pares. O que eles estão falando aqui? Que o NPL está ruim, estava ruim, que a margem está ruim, o ROI está ruim, está péssimo, a gente já vai falar disso lá na frente. Porém, a recuperação tende a ser lenta e não nesse ritmo tão apressado do mercado. A redução do custo do risco, o que é isso? É o edge, eu sempre vou voltar nessa questão, mas o Bradesco está tentando se readaptar agora e ele vai ser um dos mais beneficiados com a queda da Selic. Porém, essa redução de custo de risco, ela é lenta. Combina isso com o baixo crescimento dos empréstimos quando comparado a seus pares. O que é isso? Com um trabalho muito ruim realizado anos antes, ele teve que enxugar os seus empréstimos, diminuírem muito e passar a fazer empréstimos apenas de alta qualidade. Isso é benéfico porque você diminui o seu risco de uma dívida não paga, porém você também diminui o seu possível lucro futuro. Mas foi necessário no momento. Eles esperam um retorno na casa de 12,5%, um ROI na casa de 12%, e a gente vai falar do ROI lá na frente, que está muito abaixo disso atualmente, está abaixo de 2 dígitos. Ele é muito baixo para um banco como o Bradesco. Porém, qual que é a mensagem principal nesse primeiro comentário? Não esperem que o Bradesco vai multiplicar o seu lucro, que ele vai subir 50% o seu lucro por uma troca de gestão, por algo pontual ou outro. Não, ele tem um longo caminho e é com essa parcimônia
errônea que vocês deveriam enxergar. O Bradesco ele é uma blue chip gigante, você não consegue fazer grandes alterações para ter resultados muito rápidos. A toque de caixa demora e eu concordo plenamente com o Santander. A recuperação é lenta, porém isso eu estou falando de uma questão fundamental, análise técnica. Ele tem uma recuperação lenta, porém eu espero que seja constante. Eu acredito sim numa recuperação de preços a patamares passados. O que pode atrapalhar essa recuperação até a casa dos R$20? Uma recessão. Tirando isso, o banco tende a caminhar e se recuperar pelas próprias pernas. Então, um anúncio de JCP e um extraordinário anunciados dia 11 de dezembro, portanto há 4 dias atrás, nós temos um valor de 0,17, porém líquido, nós temos um valor de 0,19 para PN e 0,17 para ordinárias, vamos falar de ordinárias, 0,17 bruto, porém isso incide imposto de renda, 0,152 é o valor total por ação ordinária na primeira distribuição intermediária. Nós ainda temos mais 0,44 bruto e 0,49 para ordinárias e PN respectivamente, que corresponde aqui embaixo 0,38 por ação líquido após imposto de renda. Chegamos ao total de 0,53, muito próximo daquilo que eu comentei com vocês no vídeo passado, que é o valor que o Banco Bradesco sempre anuncia nos meses de dezembro. Então quem assistiu o vídeo, acompanhou o canal e já estava posicionado, parabéns, é um dividendo considerável. Eu vou simplesmente multiplicar por essa posição. Em breve nós vamos ter um provento mais de R$ 2.100 se somado apenas em dezembro. O Bradesco tem o preço-alvo acima de R$ 18, coberto por 12 casas ou 12 analistas. Ele tem 7 recomendações de neutra e 5 recomendações de compra, não tendo nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. E nessa análise eu vou ser muito breve, tá? Tem um vídeo muito recente, o vídeo da análise trimestral dele. O Banco Bradesco, ele estava no olho do furacão, parece que a maré daqui para frente vai ser mais tranquila, então a frequência também será menor. É visível a crescente de receita e de lucro, sem nunca ter dado prejuízo aos acionistas. O ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, nós temos uma média histórica próxima a 16%, porém observem aqui, e é aqui que eu queria chegar, 8,33% é o retorno sobre equity, o retorno sobre patrimônio do Banco Bradesco. É o calcanhar de Aquiles, tem que trabalhar nisso. Maior margem a mercado, maior margem ao cliente, margem financeira em geral, diminuir custo, diminuir unidades, diminuir cadeiras com altos salários, enfim, é o único caminho na realidade. Dividend Yield, ele tem uma média histórica de 3,76, com valor atual muito interessante, 6,13%. PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, 1988, e eu vou utilizar tanto o ROI quanto o preço sobre lucro no gerenciamento de risco para traçar a minha última perspectiva para o banco nesse ano. Média histórica de 10,15 e o atual em 11,50. Dívida líquida versus EBITDA, a gente pula sempre que for setor financeiro e bancário. Consigo avaliar esse ratio? Consigo, mas de uma maneira muito mais complicada, complexa, não vem ao caso. E o preço teto dele mudou. A gente pode observar uma excelente frequência de pagamento, porém ele tinha distribuído apenas R$1. Atualizando para 1,54, dividimos isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, nós temos um preço teto de R$25. Então, a distribuição aumentou em 50%, preço teto acompanha, nós tínhamos um preço teto muito abaixo desse valor de R$25. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,3, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 15,62, extraímos a raiz quadrada e temos um preço justo de 21,3, bem abaixo do preço teto de Bazin e Barsi, porém ainda assim uma certa margem quanto ao valor de negociação atual do banco. Chegamos então ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse importantíssimo, façam para todas as suas investidas. E gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Falamos do Bradesco, setor bancário financeiro,
e ele ainda obtém nota 5 para mim. Eu não vou citar pontos positivos e negativos, caso você esteja chegando agora, assista vídeos anteriores, mas para quem já acompanha, esse gráfico aqui ele é interessante. Bradesco que recentemente, desde a sua máxima histórica lá em 2019, com essa alta toda, a gente ainda está 31% abaixo da sua máxima histórica. O banco ainda tem um longo caminho para se recuperar, não só em termos de gestão e fundamentos, bem como de cotações. Uma vez que a gente ainda tem um longo caminho para a retomada de cotações, estamos falando de preço, existe uma euforia recente, ela pode ser explicada por dividendos ou porque o mercado penalizou muito a companhia, porém eu prefiro manter a cautela. Por quê? Porque eu não quero essa recuperação? Sim, eu quero. Porém, fundamentalmente falando, analisando o resultado trimestral do banco, não existiu melhora. Estou falando de números e eu sempre sou muito lógico. Concordo com o Santander numa perspectiva mais conservadora do lucro do banco. Nós ainda temos um longo caminho para retomar margens e uma boa eficiência. E o que acontece quando você não entrega eficiência, quando você não tem boas margens, quando você não entrega lucro líquido e existe euforia no mercado, você tem descasamento. Há muitos anos, o Bradesco não era negociado a um PL já alto ou acima da sua média histórica. Essa alta recente, da casa dos 12 para quase 15, por conta de boas notícias, sim, sejamos realistas, trouxe ele a um preço sobre lucro de negociação de 11,5. Então, para finalizar e separar as coisas aqui, são dois âmbitos para deixar claro. Quanto a preço de cotação, ninguém pode prever o futuro, mas existe sim, com boas notícias surgindo, com o mercado crescente, a pausa do Fed e a expectativa de cortes de juro do Banco Central norte-americano anima mundo afora, uma queda da taxa Selic aqui interna, uma economia se reaquecendo. O cenário como um todo podem sim levar a cotação de qualquer companhia da casa de 10, 11 reais para 20, 21 reais. No âmbito fundamentalista, o Bradesco ainda não apresentou nenhuma mudança. Eu tinha sérias expectativas quanto a esse balanço, compartilhei que fiquei chateado porque eu tinha uma expectativa de termos atingindo ali um platô no PDD, porém nós não atingimos nem PDD, pés no chão. Eu acredito na recuperação, eu espero uma recuperação, eu acredito na recuperação das cotações de uma maneira muito forte, já saímos de 11 para 15 praticamente, porém uma coisa que eu não compartilho é euforia. E ao invés de acreditar que o lucro do banco possa crescer 20% no ano que vem, eu prefiro e quero acreditar que ele cresça 10, 11%, que no próximo ano ele cresça mais 10, 11% e assim sucessivamente, que ele não volte a patamares tão baixos como ele voltou. A expectativa ainda é muito positiva, sempre com pés no chão. Os melhores bancos, ainda sem sombra de dúvidas, são Banco do Brasil e Banco Itaú, fundamentalmente falando. E se você quer também se aproveitar de uma alta de 16 mil%, transformar apenas R$1.000 em mais de 160 mil reais, apliquem a metodologia das 3 chaves, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves. Foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual, que não dispõe de muito capital para investir, multiplicar o seu capital por diversas vezes na Bolsa de Valores. Deixa no comentário se concordam ou discordam com o que a gente falou aqui hoje, se gostam ou não da companhia, se pretendem ser sócios ou se desfazer da posição. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.